Passamos, então, à fala da Maria Cláudia, da Organização Internacional do Trabalho. Bem-vindo. Obrigada. Vocês vão... Acho que tem... Nós temos uma apresentação. Tem uma apresentação. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer à Fundação Roberto Marinho pelo convite e dizer que para a OIT é uma satisfação participar de um evento desse, principalmente pela inclusão do tema da eliminação do trabalho infantil, né, no contexto da promoção de empregos, do emprego juvenil, porque eu sempre digo que na atual situação em que a gente se encontra hoje no estágio que o Brasil se encontra em relação ao tema do trabalho infantil, acho que a gente não pode mais falar de eliminação do trabalho infantil e promoção de emprego juvenil como duas coisas distintas. Elas têm que estar totalmente interligadas. Então, ver um evento como esse, onde há a oportunidade também de se tratar um pouquinho do tema do trabalho infantil e como isso se vincula à promoção do emprego juvenil, para nós da OIT, isso é muito importante. E se nós queremos ser, né, e de acordo com as metas que estão estabelecidas, ser a geração que vai eliminar o trabalho infantil, é necessário redobrar os nossos esforços, né? Unir esforços. E acho que um exemplo aqui, isso aqui é um exemplo de como mais uma tentativa de unir esforços para a eliminação do trabalho infantil. Pode passar. Eu tenho aqui um primeiro gráfico, enfim, eu não sei o quanto vocês conhecem em relação ao tema do trabalho infantil, mas é um único gráfico só para mostrar um pouco a situação do trabalho infantil hoje no Brasil. E o Brasil, desde 1992, vem reduzindo drasticamente, né, o número de crianças entre 5 e 17 anos envolvidos no trabalho infantil. Desde 92, essa redução foi de 5,3 milhões de crianças, né? Mas ainda continuamos com 3,1 milhões de crianças. Esse é um número ainda extremamente alto. 7,5% da infância brasileira está com seu futuro comprometido. A partir do momento que essa criança, esse adolescente está em situação de trabalho infantil, a chance dele não ter um futuro ou de ter um trabalho decente na sua vida adulta é muito grande, né? Então, a gente tem que pensar, e para isso a gente precisa acelerar. Eu acho que a palavra que a gente tem hoje falando muito em relação à eliminação do trabalho infantil, é acelerar. Precisamos acelerar. A gente não pode esperar mais 20 anos para reduzir 50%. Né? Então, a gente está falando de vida de crianças, de futuro dessas crianças. Então, a necessidade de realmente acelerar e unir esforços para a gente garantir que esses 3, milhões de crianças que ainda estão em situação de trabalho infantil, elas possam sair dessa situação e que possam ter um futuro melhor, né? E aí, na tentativa de tentar acelerar, a gente começa a olhar os números, né? E para você ver se você encontra alguma pista e aonde você deve atuar. E quando a gente começa a analisar os números, a gente percebe que 84% desses 3,1 milhões de crianças em situação de trabalho infantil estão acima dos 14 anos. Né? O número de 5 a 13 anos já está bem mais baixo. E tem um dado muito interessante que, quando você pega, em 1992, essa proporção era mais ou menos de 50%, 50%. E, de repente, a conclusão que a gente chega é o seguinte: todas as políticas que vêm sendo feitas desde 1992, elas foram muito eficientes para essa faixa etária. Né? Mas elas não estão dando conta do contexto como um todo, do número geral. E foram muito eficientes, e faz todo sentido, porque nessa faixa etária não é possível trabalhar de maneira alguma. De acordo com a legislação brasileira, de 5 a 13 anos não existe qualquer forma de trabalho permitido. Então, a gente percebe que tudo isso foi muito focado na proteção social dessas famílias e dessas crianças, né? E aí, quando a gente passa a analisar as principais políticas, existe uma série de políticas aqui, por favor, me desculpe se eu estiver faltando alguma, mas assim, as principais políticas que nós consideramos como principais políticas de prevenção e erradicação do trabalho infantil, e aqui eu tento mostrar um pouco quais são elas por faixa etária. Né? Então, a gente tem aqui o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Para os que não conhecem, é um programa onde, uma vez a criança ela é encontrada em situação de trabalho infantil, a família ela é cadastrada no cadastro único, e essa criança passa a receber, a família passa a receber uma bolsa, e a criança tem que frequentar os serviços de fortalecimento de vínculos no contraturno escolar.
né? Então, você tem o PET, só que o PET ele vai até os 15 anos. Né? Eu sempre falo, e nós, da área do trabalho infantil, a gente sempre teve uma crítica muito grande, um esforço muito grande para fazer com que o PET seja realmente uma política eficiente. Mas eu falo, por mais que a gente queira, o PET pode ser um programa maravilhoso, sem qualquer defeito. Ele não dá conta do recado. Então, a gente precisa de outras políticas para eliminar o trabalho infantil. E aí, aqui a gente tem também agora o Mais Educação, né, que é uma política da educação em tempo integral. Essa política ainda, aqui eu faço, é proposital de você não conseguir pegar todas essas crianças, porque ela ainda não está implementada, né, em todas as escolas, mas a gente vê hoje como a grande alternativa, a educação sempre é a alternativa número 1 para o caso do trabalho infantil, mas ainda é uma política que também não dá conta de toda a população. E aí a gente tem aqui a aprendizagem, que, de acordo com a legislação brasileira, a partir dos 14 anos, ela é permitida. E temos também a formalização, ou seja, existem determinadas formas de trabalho que, a partir dos 16 anos, é permitido, desde que se esteja com todos os seus direitos trabalhistas assegurados, né? Mas, para nós, da OIT, a gente vem discutindo isso muito internamente, a aprendizagem é a grande alternativa para esse público aqui, onde a gente tem 84% das crianças em situação de trabalho infantil. E exclusivamente pela manutenção na escola. Né? Eu acho que a formalização é uma opção, sim, mas a formalização, a partir do momento que esse adolescente está formalizado no trabalho, a chance dele sair da escola ainda é muito grande. Né? E, a partir do momento que ele sai da escola, ele deixa de se aprimorar, de adquirir conhecimento para para entrar no mundo do trabalho e para ele poder realmente romper, como acho que foi o Mário que falou hoje, romper o ciclo da pobreza, ou seja, romper aquele ciclo onde filhos de pobres permanecem pobres, né? Porque a gente tem que romper isso. E a partir do momento que esse menino, essa menina esteja num trabalho, mesmo que formalizado, mas se ele deixa a escola, a chance dele dar um salto, ele vai permanecer nesse trabalho, provavelmente, grande parte da sua vida. Então, para nós da OIT, a aprendizagem ela passa a ser uma das principais estratégias para a eliminação do trabalho infantil. Não é também, como eu falei isso um dia no evento, então agora a OIT está estimulando o trabalho de adolescente, né? A gente fala, não, como eu sempre digo, a educação sempre no mundo ideal, seria que todos esses adolescentes permanecessem na escola até pelo menos 17 anos, né? Que pudessem ter todas as chances de adquirir todo o conhecimento possível. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível e que também a legislação brasileira permite. Agora, acho que não tem o mérito a gente julgar se isso está correto ou não, mas a legislação brasileira, ela permite, sim, ao adolescente trabalhar a partir dos 16 anos em determinadas formas e a partir de 14 na condição de aprendiz. E acho também que tem uma questão aqui eu estava até conversando outro dia com uma pessoa da Secretaria de Juventude, do adolescente, ele tem que ter o direito de escolher. Se ele quer entrar no mercado de trabalho também aos 14, aos 15 anos, pela legislação brasileira, isso lhe é permitido. Só que ele tem que fazer essa transição escola-trabalho da melhor maneira possível. E cabe a nós, então, garantir que essa transição seja feita da melhor maneira possível. Né? E aí, tentando... Ana Lúcia, qualquer coisa, não sei se os dados são atualizadíssimos, mas, enfim... Isso aqui é só para mostrar o potencial que a aprendizagem tem em relação ao caso do trabalho infantil. Aqui são aqueles números que eu mostrei no slide anterior, por faixa etária, daquelas 3,1 milhões de crianças, e mostrando somente o número de aprendizes que a gente tem nessas faixas etárias. Ou seja, de 14 a 15 anos, a gente tem 806 mil adolescentes ocupados. Desses 806, só 43 mil são aprendizes. Ou seja, você tem aqui 750 mil que em situação irregular de trabalho, em situação colocando em risco a sua saúde, o seu desenvolvimento físico e, além disso, também comprometendo o seu trabalho na vida futura. E a mesma coisa acontece na faixa etária de 16 a 17 anos.
né, você tem aqui só 150, de 1.875.000 adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, somente 157.000 são adolescentes. Então, assim, a gente vê, é triste ver isso, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o potencial que a aprendizagem tem. E acho que aqui, a partir desses números, a gente tem que cada vez mesmo estimular, mobilizar para que a gente... Eles já estão no mercado de trabalho de forma precária. Então, não tem... Agora, a gente tem que fazer com que eles continuem, se eles querem continuar, mas continuem de uma maneira protegida. E acho que aí a aprendizagem é a grande alternativa. Um estudo que foi interessante que a OIT lançou agora, em função do dia 12 de junho, enfim, que foi muito interessante, que ele diz o seguinte: é óbvio, acho que aqui para todo mundo aqui é consenso, a influência que o trabalho infantil tem no emprego juvenil. Ou seja, um adolescente que trabalhou durante a sua infância provavelmente tem grandes chances de ter ou de não ter. Se tiver, vai ter um trabalho precário na juventude ou talvez não consiga se inserir no mercado de trabalho quando chegue na fase adolescente. Mas esse também, ele mostrou a situação ao contrário, a influência que o trabalho juvenil pode ter no trabalho infantil. E foi interessante que mostra o seguinte, que se você tem oportunidades de emprego para os jovens, para os adolescentes, isso cria na família um incentivo para ele manter o seu filho ainda na idade infantil, ainda criança, na escola, porque ele sabe, eu vou manter, em vez de mandar esse menino para a escola, eu vou mantê-lo na escola porque eu sei que ele vai ter um emprego, que ele vai conseguir. Mas a partir do momento que ele está vendo que o mercado não está respondendo, que ele vai ter um trabalho precário, para que ele vai manter esse filho, se esse filho ele pode colocar para trabalhar, acrescentar, aumentar a renda familiar? Então, é interessante esse ciclo, e aí a gente vê o emprego juvenil também como mais uma estratégia para a eliminação do trabalho infantil. E aí, como essas duas políticas elas têm que caminhar sempre em conjunto, né? Sempre uma linkada à outra. A gente não pode mais hoje tratar essas duas políticas de maneiras desconectadas. E aí, aqui, enfim, existem uma série de desafios, mas focando um pouco mais nessa parte do emprego juvenil, da parte dessa interseção que eu falo, né, que de 15, quando a gente fala de emprego juvenil e trabalho infantil, existe uma interseção aí que é o de 15 a 17 anos. Né? E aí, para essa faixa etária, eu acho que existem alguns desafios, que um deles são políticas que sejam coerentes, que eu acabei de dizer, né, que abordem de maneira integrada o trabalho infantil e o déficit de trabalho decente para os jovens. Né? A gente não pode mais falar dessas duas políticas de maneiras desconexas, elas têm que estar o tempo inteiro, e acho que também uma coisa interessante que tem na aprendizagem, que sempre prioriza esse público que está vindo do trabalho egresso, do trabalho infantil, e eu acho que cada vez mais em todas as outras políticas de promoção de emprego juvenil, devemos sim dar prioridade para esse público de 15 a 17 anos, porque se eles entram no mercado de trabalho de maneira precária, isso é trabalho infantil e isso tem uma consequência tanto para ele como para o país também. Né? Precisamos desenvolver estratégias de transição escola-trabalho. Né? A gente fala tanto disso. Ela é uma fase crucial na vida de um adolescente, né? E a gente precisa garantir que essa transição ela se dê de uma maneira exitosa, né? Que esse adolescente, quando ele entre no mercado de trabalho, ele consiga, assim, se desenvolver e depois, no futuro, consiga ter um trabalho decente. Precisamos fortalecer a aprendizagem, né? Acho que hoje, tanto que nas nossas discussões também, do grupo, né, que a gente fala, o nosso grupo de trabalho infantil, de eliminação do trabalho infantil, a aprendizagem ela passa a ser sempre uma política que está no foco, está nas nossas discussões, então a gente quer sempre contribuir cada vez mais para essa discussão, que até então não estava. Até eu trabalho nessa área na OIT há 11 anos, eu posso dizer que tem 2, 3 anos que a aprendizagem ela passa a ser, sim,
considerada uma estratégia de erradicação do trabalho infantil, né? Eu acho que até então nós víamos muito, e acho que corretamente, muito centrado na proteção integral da criança e do adolescente, né? Com políticas muito voltadas para a proteção social. Mas agora eu acho que tem um outro cenário no país, uma necessidade também desses adolescentes e uma vontade desses adolescentes também de trabalhar. Então, a gente também precisa agora garantir que eles entrem nesse mercado de trabalho de uma maneira decente, né? Porque falar, mas agora eles querem trabalhar porque eles querem comprar um tênis, porque eles querem... É um direito, né? E se eles podem fazer isso, eu acho que a gente também não pode falar, vivemos num país capitalista. Vivemos num país capitalista, então acho que também há algumas necessidades de consumo que a gente também tem que passar a respeitar e dar esse direito ao adolescente de escolher em que momento ele entra nesse mercado de trabalho, né? Uma escola que eduque e acolha, né? Acho que o Mário falou muito hoje, eu acho que a escola sempre é a primeira alternativa no caso de trabalho infantil. Por nós, todas essas crianças e adolescentes permaneceriam nessa escola, que fosse uma escola em tempo integral, né? Uma vez se preparando para esse mercado de trabalho, eu escutei o professor Márcio Postman dizendo o mercado de trabalho que está cada dia mais competitivo, onde o ensino superior ele deixa de ser o teto e passa a ser o piso para você entrar no mercado de trabalho. Então, mas a gente também tem que saber que há diversidades e como configurar toda essa diversidade. E ser uma escola que realmente acolha, né? Acho que hoje, em muitos casos, a escola ela não é um aliado nesse processo, ele espanta as crianças, os adolescentes da escola, né? Então, acho que essa evasão foi muito dita hoje pelo Mário. É isso, preparar um pouco mais essa escola para saber receber essa criança e esse adolescente, né? Mais 3 minutos, tá? Você ter municípios ativos, ou seja, a gente tem muitas políticas que já estão muito bem estruturadas no nível federal, mas muitas vezes essas políticas não chegam nos níveis municipais, é onde a coisa realmente acontece. Então, a gente precisa, de alguma maneira, fortalecer esses municípios para que esses municípios eles realmente implementem as políticas que estão sendo desenvolvidas e utilizem recursos que estão previstos e que muitas vezes não chegam no município ou, se chegam, não são executados. Então, existe todo um processo hoje feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social com parceria com o Ministério do Trabalho, Secretaria Especial de Direitos Humanos, o MEC, enfim, Ministério da Saúde, para fazer com que esses municípios realmente consigam implementar na ponta todas essas políticas de prevenção e erradicação do trabalho infantil. E tem toda a parte também de diálogo social, que a eliminação do trabalho infantil ela não é somente obrigação, ou seja, dos governos, acho que também tem aí uma responsabilidade dos empregadores e dos trabalhadores e da sociedade. Acho que existe isso muito forte, que precisamos promover isso e não somente colocar o governo como responsável por isso. E atenção, como eu já disse, especial aos adolescentes entre 15 e 17 anos em trabalho perigoso, né? Porque se esses meninos entre 15 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil, geralmente são eles que estão executando o trabalho perigoso, né? Então, precisamos olhar com muito cuidado para essa faixa etária. E, por último, só para falar um pouquinho só queria mencionar para ver a importância que tem o trabalho infantil no desenvolvimento de uma nação. As Nações Unidas, né, a ONU, está rediscutindo a sua agenda de desenvolvimento pós-2015, né? E eu acho que todos vocês se lembram dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, por incrível que pareça, esse ano acaba o prazo, parecia que era uma coisa tão distante, né? Então, agora... e esses eram 8 objetivos do milênio, né? Não havia a presença do mundo do trabalho, vocês lembram bem desses ícones, né? Não havia a presença do mundo do trabalho nesses primeiros objetivos de desenvolvimento do milênio. Estão sendo propostos agora, pode passar para o próximo, objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos e não mais 8. Eles estão sendo ainda formulados e provavelmente serão aprovados agora em setembro de 2015. E uma coisa muito interessante é o seguinte, que inclui o tema do trabalho. Então, é uma constatação muito simples, que não há desenvolvimento sustentável das nações sem trabalho decente e com trabalho infantil. Então, a necessidade de você eliminar o trabalho infantil e inclui um dos objetivos promover o trabalho decente para todos, com uma meta
de emprego juvenil e de trabalho infantil. Então, a importância que tem a eliminação do trabalho infantil e a promoção do emprego juvenil para o desenvolvimento das nações. E se o Brasil realmente quer dar o salto, né, e quer se tornar um país desenvolvido, isso não será possível com trabalho infantil. Obrigada. Obrigado, Maria Cláudia Falcão.